tem muito conhecimento sobre Olinda, e a gente vai conversar um pouco sobre a cidade, sobre o estado, sobre política,
mas também vamos conversar de política também, né, Beto? É isso. Vamos falar um pouquinho de política, né não? Tanto o Celso quanto o Kleber, eles estão filiados ao PP, né? Celso já tem uma experiência aí de ter disputado algumas eleições, entende um pouco da política e tem uma grande atuação sobre o debate da cidade de Olinda e como construir, mas também tem muita opinião sobre o Estado, avalia um pouco sobre o cenário da política atual. E Kleber, também filiado ao PP, e agora entra nesse ambiente aqui também da política, um cara que tem essa passagem pelo caminho da educação, por toda essa experiência de vida na área profissional e agora quer exportar um pouco desse conhecimento para a política, para ajudar a contribuir na política. Então, queria que vocês falassem um pouco desse caminho que levou vocês até o PP e um pouco sobre esse momento da política que a gente está vivendo. E o Kleber? Como o Celso falou, os convites que recebemos do PP, de imediato nós aceitamos, sem dúvida. Participei desde colégio, esporte, clubes, fui atleta profissional, devolver para a cidade, para esse jovem, né? Desde a cultura, educação e esporte. Então, nessa missão, militando para falar um pouco de política. Eu conheço o Kleber relativamente há pouco tempo, mas eu vi na conversa, conheci ele lá no Colégio São Bento, numa atividade lá esportiva com alguns amigos da Câmara de Olinda. Isso. E aí fui conversar e vi a vontade e o amor que ele tinha para fazer a caminhada de Olinda, E a gente começou a discutir e falar sobre o desenvolvimento de Olinda. E eu vi que Kleber, eu acho que ele tem condições, sim, de estar participando da vida política de Olinda. Com isso, eu digo, Kleber, eu acho que a gente pode... você pode caminhar com a gente nessa luta aí para poder ajudar a Olinda, porque, como eu disse a ele, a gente nas nossas empresas, vocês, na empresa de vocês,
eu na minha empresa, Kleber lá no colégio, pode ajudar muita gente. Mas a vida das pessoas se resolve na política, na boa política. Entendeu? Então a gente tem que buscar participar da vida política do município, participar da vida política do estado, participar da vida política do país. Porque quando você não participa, você não quer participar, você terceirizou a responsabilidade para pessoas que você não conhece, que você não convive, que você não coloca suas dificuldades, seus problemas, os problemas dos seus amigos, dos seus vizinhos. Então você não tem responsabilidade nenhuma. Então, se você não participa, você não pode reclamar. Quer? Eu vou votar em fulano. Então você tem que chegar para o cidadão, vou votar em você. Eu quero que você me represente, mas vou cobrar a você as soluções dos problemas. Então acho que a gente tem que colocar na cabeça dos eleitores isso, que ele tem que se comprometer com alguém, quem quer que seja. O cara pode até errar e muitas vezes erra no voto, mas ele errou hoje e amanhã vota em outro, rever a posição, entendeu? Mas a pessoa tem que participar, as pessoas, a população tem que participar da vida política do seu município, do seu estado e do seu país. É isso que eu acredito. E nesse mesmo momento, como o Celso falou, esse nosso encontro lá, os colegas da Câmara de Olinda, aí este ano, no dia 12 de março, eu fiz pelo segundo ano o aniversário de Olinda e Recife, as duas cidades, porque são irmãs. A Olinda mais velha, eu comecei esse ano passado, que era um sonho meu, desde a juventude. Eu disse, um dia que eu vou voltar para a minha cidade, eu quero fazer, porque todo mundo só faz aniversário de Olinda ou de Recife. Eles dizem que são irmãs, mas na verdade, sabe, tem uma rivalidade, né? tem, mas vou dizer, uma rivalidadezinha legítima, saudável. Mesmo as escolas, eu estudei no atual ensino médio, eu estou de Boa Viagem, estou de Olinda, sempre teve jogos internos, enfim. E aí, começando ano passado, consegui trazer alguns vereadores de Olinda, de Recife e Olinda, alguns empresários. Esse ano ainda foi mais forte, né, Celso? Foi. De última hora eu chamei alguns porque eu estava em viagem, vim de Portugal, mas consegui agilizar aquilo de uma forma muito rápida. Então, assim, como o Celso, o próprio Miguel, consultor lá, parceiro nosso, sempre para parte já faz política, que é juntar pessoas, amigos, públicos ou privados, gerar trabalhos, né, cuidar de pessoas. Então, é só agora a gente assumir e tentar, de alguma forma, ajudar ainda mais a cidade. Coisa boa. A gente está numa mesa, então, de pessoas progressistas, não é, Roberto? Estamos com... E é uma turma que faz a política não na perspectiva de construir uma carreira, né? Eles poderiam estar ali tocando a vida deles, cada um com o seu caminho aí de sucesso já, todo mundo na sua área profissional bem sucedida, mas conseguem ver a possibilidade de contribuir também para a sociedade de um modo geral a partir da política. E isso é muito interessante porque não é o que move eles, é outra coisa que não é o financeiro, que não é pensar no social, né? Não é o carreirismo, não é o carreirismo né? político, exato. E o PP é um partido que ele vem se destacando muito no estado e no Brasil, né? Então é um partido que tem um peso muito forte aqui em Pernambuco. Vocês bem citaram as duas grandes lideranças do PT, são os dois deputados, o Eduardo da Fonte e o Lula da Fonte, que também eles andam esse estado todo, eles conhecem Pernambuco, o que tem de prefeito que tem relação com essa dupla assim, né? E parlamentares também, eles conhecem Pernambuco, né? Conhecem bem Pernambuco e a grande consequência é isso, né? Com esse trabalho que o PP vem fazendo, é trazendo pessoas realmente que tem um destaque numa cidade, tem um destaque na região, para poder se pensar. E nada melhor do que nesses ambientes de pré-eleição para se debater, né? Agora, Kleber, deixa eu entrar um pouquinho, tu fala muito dessa questão que eu queria aqui deixar muito frisado aqui, dessa relação que o Kleber tem de Olinda, Brasil, Portugal. Fala um pouco aí, Kleber, dessa tua história. Tu és de Olinda, aí tu fica lá e cá, é uma ponte aérea muito doida, Celso, isso aí, porque de uma hora ele tá aqui no Colégio São Bento, Tá lá em Campo Verde. tá lá no Colégio São Bento, tá aplicando prova por mim, dando brigando, xingando, me vem cá, vai bater aula, um dia, né, outra hora o rapaz tá lá em Portugal, do outro lado, lá na Europa. Conta essa história aí, Beto, como é que é isso? Tudo isso que você falou é verdade, mas a gente não faz se não tiver pessoas, braços, né? A gente tem que ter líderes, tem que ter diretores, coordenadores, toda uma equipe. Toda né? uma equipe.
a gente não vai lá sozinho, mas é verdade. Mas menino dá muito Não, trabalho, é um Kleber. trabalho bom. Eu digo assim, que colégio, a gente, hoje educação, hoje e sempre, mas ainda mais nesse momento a gente consegue transformar vidas, né? Nada é tão mais Isso. importante do que a educação. Tu estudasse em Olinda, Estudei em fala Olinda, essa tua história aí, comecei fala aí, no Beck. Imaculado de Olinda, colégio também, né, das Freiras, lá no Isso. Bairro Novo. Ensino médio fiz no colégio atual, que hoje é o Colégio Dom. Também ali em Casa Caiada, né? E Isso. depois eu comecei a viajar o mundo. Mas antes de viajar o mundo, eu nasci aonde? Nasci em Recife, no Hospital Militar. Certo. Ali no HGR, né? Que agora mudou Uhum. o nome. Tanto que há 2 meses recebi o título de cidadão-unidense. Coisa boa. O título de cidadão-unidense lá pelos amigos da Câmara, porque até alguns amigos estavam achando como é que tu vai receber o título de cidadão-unidense sempre foi de Olinda. Mas eu nasci em Recife, morei em Por um Olinda. acaso você nasceu no Nasci em Recife. Recife, na maternidade, e fui morar sempre em Olinda. Aí comecei a viajar, né? Quando eu comecei a viajar, fui para os Estados Unidos, morei lá 1 ano. Depois volto, termino o curso de Fórmula de Direito, tenho a oportunidade de, através do esporte, ir para a Europa. Fui parar em Portugal, Trás dos Montes, lá no interior, pós-Porto, estado do Porto, né? Isso aí com o esporte. Do esporte. Tu pratica esporte. Eu fui enxerido jogador profissional, né? Coisa boa. E aí eu falo sempre, até para meu filho também é atleta, disse, olha, muitas vezes você não vai ser um jogador de futebol, que é um mercado difícil como tudo, Uhum. mas o esporte vai te ensinar a ter disciplina, a saber o que é coletivo, a saber o que é respeitar todas as classes sociais, né, e culturas diferentes. Foi graças ao esporte que eu viajei um pouco, chegando em Portugal, eu comecei a perceber aquele país, um país diferente. A gente tinha aquela ideia de Portugal, né? Colonizador. Colonizador, massacre, mas na prática não é bem assim. Tanto que eu sou da família com o nome é Kleber Leal. Minha avó é filha de português. O meu avô, filho de índio. Então logo começou um pouco da história do Brasil lá em casa, né? A mistura. A mistura. Quando eu chego em Portugal, eu comecei a me apaixonar por aquele país. Logo no primeiro ano, primeiros meses, porque eu comecei a identificar a comida. A culinária é muito semelhante, obviamente, pela colonização, né? Depois, por facilidade da língua portuguesa. E aquele povo do norte mais acolhedor do que o sul do país, Lisboa, né? Onde eu já tenho casa ali em Sintra, estou lá há 20 anos, mas só estou ali há 10 anos. Quando comecei a construir a empresa lá, há 20 anos atrás, comecei numa garagem. Eu e um amigo também, que eu sei lá, que é de Recife, coincidentemente, conheci numa igreja lá. A gente teve um sonho, vamos colocar aqui, a gente, ó, a vida de jogador é curta. E eu, principalmente, jogador de segunda divisão, salário baixinho, tem que complementar com part-time. Quando comecei a empresa na área de eventos, né? Atendendo formaturas, começamos formatura de estudantes, fui a primeira empresa lá a fazer formatura final de curso, viagem finalista, trazer os portugueses para o Nordeste brasileiro, ou seja, no fundo, sempre trabalhei também com a juventude, né? Depois comecei o outro patamar, que é shows, né? Show business, aí já fui com 28 anos, cheguei lá com 24, 28 anos comecei a fazer show business, né? Levar artistas daqui para lá, em parceria, até começar a fazer sozinho. Do Brasil para Do Brasil para Portugal. Portugal, exatamente. Passasse uns 10 anos, a gente foi para Cabo Verde. Colocamos um escritório na cidade da Praia. País maravilhoso. Mais uma vez, identifico nossa semelhança à colonização. Um país, né? São ilhas que estão aí no meio do Oceano Atlântico, africano ali, povo maravilhoso. Aí eu entendi onde está o nosso calor, a nossa musicalidade, o samba, que vem do Semba, de África, a musicalidade própria lá deste também em Angola, tem muito que em Angola, muito bacana. Então você começa a entender a história como ela é, né? Após os livros. E eu comecei a me achar também. Trabalhando, arriscando. Vou brincar com ele, só não se achou no futebol, né? Que foi ser logo empresário, né? Futebol não. Futebol, tentei me achar, mas... Mas é bom saber que ele foi jogador de futebol, porque daqui a pouco a gente vai perguntar
sobre a escalação, né, da seleção. Agora, ele falou que ele Foi falou uma que entende avaliação, futebol. né? Foi bom ou não foi bom, entende Neymar? nada. Essa é uma bronca. Também não, Celso tem uma experiência jogando a família dele lá no Esse muito Betinha. também, acho que dá pra fazer um Beto comentário também aí dá da muito bom de escala. futebol, mas tem que perguntar, né? É. Mas vamos lá. E o Neymar, né? E o Neymar, E até que consegui trazer o primeiro cantor africano, chama-se Anselmo Ralph, cara, é um fenômeno em Angola. Angola, né? Aí eu estava já ali em Luanda, ali naquela cidade maravilhosa, Baía de Luanda. E aí, conversando com o Anselmo, porque ele também vive em Portugal, por mais que angolano, tem uma base muito boa em Portugal. Fizemos um show em 2016, no Rio de Janeiro, no antigo Bar Music, que hoje chama-se Espaço Hall. Foi um desafio muito grande ali. Desde Tiaguinho estava começando o projeto Tardezinha, a Ludmilla também, o Zé Felipe, que era esse cantor aí, o jovem, estava começando a minha carreira, né? Então ali foi um pessoal que convidei e aceitaram o convite de imediato, pelo artista que é a história, né? E depois a gente, com conexão no Rio de Janeiro, fizemos esse encontro, assim, lusófono, né? Isso. E lá no Rio de Janeiro tem muitos descendentes e africanos, muitos angolanos também. Listados na embaixada deles, tem para 6 mil angolanos, fora aqueles que não estão. Então, assim, foi um evento muito massa, casa cheia, quase 10 mil pessoas. Um projeto assim muito arrojado, porque o Brasil, a musicalidade é muito forte. O Brasil não precisa do mercado lá de fora, né? O Brasil tem um mercado próprio e também o mercado regional. Cada região do Brasil tem o seu mercado muito forte, mas aqui tem o brega, o forró, né? E aí foi mais uma situação que eu trouxe que deu muito certo. Depois trouxe também uma dupla portuguesa, os Nemos. Lá é meu pimba, né? Fosse o brega de lá. Isso. Então você vai vendo que o que dá lá dá cá, e daqui dá lá. É só questão de conexão. A cultura e a musicalidade europeia, africana, latino-americana, ela é muito encantadora. Você pega, por exemplo, na República Dominicana mesmo, você pega muitas músicas que estouram, versões de brega, aqui, que são músicas da República Dominicana. Então quase ninguém sabe disso, né? Mas assim. Muitas bandas aqui de forró. Trazem De lá, de lá. seja do Anselmo, do Nemos, mas muitas. E transforma aqui. O brasileiro, ele é mágico na percussão, a musicalidade, o swing, né? Recentemente Aí eu falo teve como o Celso na aqui, Calçada ó. da Fama, né? Exatamente. Então o Celso sabe muito bem. A música e a bola, ela anda lado a lado. Então o brasileiro, ele já nasce com esse tino, né? E aí, a cultura, sempre uma boa cultura, né? Eu sempre procuro trabalhar com uma boa cultura. A gente vai navegando, entendendo cada vez mais que o mundo, ele é tão grande, globalizado, mas ao mesmo tempo ele está cada vez mais próximo. Entendi. E às vezes nós somos usados para ser ponte, né? Isso. E não pode ir entrar para cá, enfim, e vai fazendo esse network, Coisa boa. E aí tu fala muito isso, quando traz isso para Olinda, tem um potencial gigante, né? Quando a gente fala de cultura para uma cidade como Olinda, isso é uma referência gigante e isso também pode potencializar muito o desenvolvimento econômico da cidade, né? Que aí é um ambiente que a gente precisa discutir muito em Olinda, né? Como que Olinda efetivamente se torna a potência que ela é capaz de ser, né? E aí Celso que vem nessa toada aí de discutir o desenvolvimento econômico tanto na prática quanto empresário, quanto o cara que pensa, que gera emprego, que gera renda, que gera economia para a cidade, mas também com um cara da política também que entende que há necessidade de que a política e o público, a gestão pública também ajude a alavancar esse desenvolvimento, né? Como é que a gente soma isso, Celso? Eu tenho dito todas as vezes que tem possibilidade de falar sobre o desenvolvimento econômico de Olinda, que Olinda tem que arranjar o arranjo produtivo ideal para ela. E eu digo sempre que a economia não tem segredo. Primeiro setor da economia, segundo setor, terceiro setor. Primeiro setor é a agricultura. Olinda é uma cidade pequena, não tem terras para fazer agricultura. Segundo setor é a indústria. Não tem condição de fazer grandes indústrias. Porque, por exemplo, uma Fiat, quantos hectares não tem uma Fiat? Né? Uma fábrica uma refinaria, que é uma indústria, quantos hectares tem uma refinaria? Então, Olinda não consegue. Já o terceiro setor, né? Já o terceiro setor, que é o serviço, Olinda tem tudo para ser. Tem tudo para ser, Olinda.
Tá? E aí eu digo sempre, aí eu complemento. A agricultura hoje não, já há algum tempo, ela está usando, cada dia que passa mais robô, mais equipamentos que precisam menos e menos e menos de mão de obra. Isso. Tá certo? Por exemplo, hoje você vai fazer a pulverização de uma propriedade, adubo, você bota um drone, certo? Você vai tirar a produção de tifto, de cana. Aqui no Nordeste é mais complicado, mas, por exemplo, no Oeste da Bahia, é tudo com máquina. Certo? Então você reduz a quantidade de cortador de cana, a quantidade de cara que colhe fruta. Fruta já é mais complicado, né? Fruta, vai colher a uva, você precisa de gente. Vai colher o café, você precisa de gente. Mas tem determinados tipos de agricultura que não, que a máquina tira. Né? Então, quer dizer, a agricultura, cada dia que passa, ela fica mais robotizada, menos gente. E a indústria, aí sim, a indústria é um pipoco, né? A indústria, cada dia que passa, o robô substitui o homem. Né? Você vê, a Fiat, quando começou no Brasil, produzia X e tinha, sei lá, 40 mil funcionários. Hoje ela produz 5 vezes mais e tem 15 mil funcionários. E hoje em dia, com a eletrificação do carro, cada vez menos. Cada vez menos. Onde ele pesa, né? E aí, com a questão do carro com energia elétrico, carro elétrico, aí que não vai ter motor, não vai ter nada, os componentes são muito possíveis. Então a Olinda tem tudo. A Olinda tem cultura, certo? Então a Olinda tem história, né? Nossa serra ali, nossa colina histórica, eu gosto de falar colina histórica, tem a história de Pernambuco, a história do Brasil passa por Olinda, tá certo? E nós temos algumas pessoas que estão fazendo a educação de qualidade, né? Quer dizer, eu até apresentei Kleber, o xará dele, Kleber Dantas, eu gosto de frisar Kleber Dantas, que tem o OCA lá, que é uma coisa de educação. Uma visão para frente, né, cara? Quer dizer, aliás, já 3 dias seguidos que está ali apaixonado, por mais que Deus não conhecia ali, eu te levei lá, a parte mostrei lá atrás. Cheio de ideias, quer dizer, então, se você consegue colocar no terceiro setor da economia, que é o serviço, que aí você vai para a hotelaria, você tem turismo, você tem hotel, você tem restaurante. E o cara que trabalha nesses hotéis, nesses restaurantes, nessas pousadas, o cara que trabalha na cultura, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, né? A gente já falou de São Bento, Colégio São Bento, Mosteiro de São Bento. O cara pegou aquela parte lá de ouro lá levou para Nova York, o altar. Levou para Nova York, foi exposição lá. Quem é que sabe aqui em Pernambuco? Quem é que sabe no Brasil? O altar maior foi. Você tem um mestre nado que meu amigo ajuda, certo? Entendeu? Caixa d'água. Você tem o Maracatu lá de Águas Compridas, que é centenário. Quer dizer, Olinda tem muita cultura. Se você fizer uma programação anual, anualizando a cultura, levando Casa da Rebeca, aí por aí você vai. Eu não vou aqui estar falando tudo, de repente esqueço um ou outro aqui, fica chato. Mas se tiver isso e fizer um calendário, você vai ter gente vindo todos os meses do ano para ver. Né? Freio, Maracatu, todo tipo de coisa para o cara ver. Então o que a gente tem que fazer é isso. Aí você vai precisar ter um hotel, você vai ter que precisar do restaurante, você vai ter que ter gente para contar a história de Olinda. Você tem as igrejas, se você abre as igrejas, aí tem as igrejas, tem os museus, tem os ateliês, quantidade de ateliê que tem em Olinda, quantidade de artista que tem em Olinda, que faz sua arte em Olinda. Se a gente faz, você sabe quantos museus tem em Olinda, quantos ateliês tem em Olinda, quantas igrejas tem em Olinda? A igreja fica aberta em determinado horário. Quais são os horários que a igreja abre para ter visitação? Entendeu? Tem algum prospecto digital ou físico para o cara que vem de fora saber? É feita a divulgação? Quer dizer, e o emprego está no terceiro setor. Porque como é que o cara vai fazer a comida? É um robô fazendo comida? Não faz comida. O cara vai servir no restaurante? Não vai. Certo? O hotel precisa de eletricista, precisa de arrumadeira, precisa de gerente, precisa de subgerente, certo? Precisa disso tudo. E aí você vai pro show. Se você faz você pega uma programação artística, né? Um artista que pega esse menino novo que estão começando, tá certo? E faz, vou te ajudar aqui, fazer estúdio para tu fazer tua música, certo? Pega ali o Teatro Eufrásio Barbosa e dá uma utilidade para esse pessoal ali fazer seus eventos, fazer seus shows. Quer dizer, então você vai fazer com que a economia da cidade cresça em cima disso. Cinema, né? Que a gente vamos falar do cinema. Daqui a pouco a gente fala sobre o cinema. Fala, Kleber. Fala para esse filho Celso.
Veja, o Celso falou muito interessante o potencial daquela cidade. Não tem no mundo uma pessoa que não conhece Olinda. Ou já ouviu falar, sabe da história, ou já pisou em Olinda. É preciso a gente navegar mais sobre ela e cuidá-la, né? Porque hoje para Olinda a situação não é só de alguns anos, entendeu? Então não é A, B, C, são de alguns anos que a gente precisa entender a realidade de Olinda, que tem um patrimônio mundial Kleber, eu digo da cultura, eu digo sempre, Kleber. da Unesco, cara. Eu digo sempre, todo respeito às cidades que são aqui do região metropolitana de Recife. Com todo respeito, que todo mundo merece respeito. Claro. Mas o prefeito de Olinda, ele é recebido em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos. E bem recebido. E bem recebido. Olinda é a Coca-Cola do É referência. Pernambuco. É Isso não tem o que falar. É referência mundial. Quer dizer, a gente tem que se apropriar dessa referência para poder atrair coisas para cá, né? Atrair investimentos, atrair gente de vindo lá para cá. Quantos leitos de hotel tem em Olinda? Não tem 1.500 leitos de hotel, entendeu? Quer dizer, então você tem que ter de um hotel econômico a pousada de luxo. Você Veja, tem que ter tudo em Olinda. Se no carnaval, como a gente sabe que é hoje Olinda é muito dependente ainda só do carnaval, bem dizer, né? O ápice. É o calendário Aí, maior e quase único é o carnaval. O turista, o folião, ele se hospeda onde? Recife, Porto de Galinha, Muro Alto. Nós temos também nesse casal lá, para parte do Complexo São Bento, onde o Celso sabe, onde eu fui lá no Estadão de Recife, onde tem a estrutura lá embaixo. Lá temos a Casa São Antônio, um camarote assim, muito bacana, sabe? O camarote São Antônio, a gente recebe gente do Brasil todo e do mundo. Coreanos, americanos, né? Virou referência. Então, eu costumo dizer para meus amigos da Carvalheira, que sou parceiro de todos, olha, aqui é um mini Carvalheira, mas paga a idade 40 a mais. E eles realmente... E já convide a gente para essas coisas, viu, Kleber? Já tá, convide a gente convidado. aqui também, viu? Tá convidadíssimo. Você falou de carnaval e que as pessoas que vêm pro carnaval ficam até fora. Vamos falar de centro de convenções que fica em Olinda. Um cara que vem para expor no centro de convenções fica hospedado aonde? Quer dizer, você tem uma marca, você tem um poder grande que você precisa incentivar. A potencialidade é muito potencialidade. grande, né? E Agora, o Celso. E o emprego, está no terceiro setor da economia. Porque você trabalha com gente, certo? Educação, o cara vai botar no computador no mão, mas o cara precisa ter um mentor, um professor para poder falar. Mas vê só, Celso, parece que essa receita do desenvolvimento de Olinda, Beto, ela é muito conhecida, né? Então, assim, falar sobre a potencialidade artística e cultural de Olinda, isso muita gente fala. A questão da potencialidade de Olinda ser uma cidade criativa, com economia criativa pujante, sólida, também é. Mas, às vezes, o que me faz falta muito não é nem a análise, não é nem o diagnóstico, mas é a falta de uma política de desenvolvimento para isso. Porque, veja bem, no final a gente sabe o potencial da cidade, a gente sabe a questão. Eu posso dizer o que falta. Mas, às vezes, eu acho que assim, a gente tem um projeto, mas está faltando alguma coisa, Kleber, Celso. Está faltando o que nisso? Decisão política. Fala aí pra gente aí. Falta decisão política, entendeu? Para dizer, esse é o caminho. Esse caminho não é fácil. Uhum. Não é fácil. Certo? Não é fácil. Porque nada é fácil. Certo. Você fala em desenvolvimento econômico, não é fácil. Eu não vou dizer aqui, é fácil. Eu tenho a receita do bolo aqui. Não é fácil. A gente não pode ser hipócrita para dizer que é fácil. Mas você tem que apontar o norte e buscar o norte. Tá certo? Então, é decisão política. Inicial dizer, hoje também. Decisão Para política daqui a 10, 15 anos. Decisão política dizer, eu quero esse caminho. E aí, o que é que tem que acontecer? As diversas sucessões de poder, eles têm que estar antenados. Para isso, precisa, sabe o que, Cléber? Precisa que os empresários também do terceiro setor se engajem nisso. Eu gosto de citar o exemplo da cidade de Gramado. A cidade de Gramado houve o interesse por parte do gestor público de desenvolver a cidade. Houve a decisão política. A decisão política e trouxe o empresariado para dentro da... Trouxe quem faz o investimento. E isso está falando de 1900 e bolinha. Final do século XX ali. Não é. Porque o Gramado era conhecido como o turismo de frio. E o turismo de casamento, o cara casou, noivou, vai lá e passa lá. Capital romântica. Hoje Gramado é turismo de criança, certo? De frio. Gramado só tem um período no ano
que é o carnaval, que não tem muita gente. Gramado hoje tem mais de 100 parques. Se você pega a colina histórica, com museu, com igreja, com ateliê, com história, tá certo? Você tem um bocado de coisa para contar. Kleber Dantas e a gente trouxe um cara que fez o Natal Luz de Gramado para cá. O cara ficou encantado. Vocês têm tudo, a gente teve que criar tudo do zero. Vocês têm tudo criado do zero. Tem um Então, cenário pronto, né? já tem o cenário pronto. O que é que falta é você mapear tudo e dizer, esse é o caminho. E atrair investidores. O hoteleiro quer vir para Olinda, como é que eu faço para atrair o hoteleiro? O restaurante quer vir para Olinda, como é que eu faço para atrair o restaurante? Eu tenho que dar condições para o cara vir. E isso lá atrás, 1980, os prefeitos na época diziam, vem cá, vamos vir caminhar com a gente. E hoje tem mais de 100 parques temáticos em Gramado, mais de 100 parques temáticos. E sabe o que é que acontece? O turismo em Olinda, se tivesse um turismo forte, estaria resolvida a questão do desenvolvimento econômico, de geração de emprego, geração de renda, geração de tudo. O turismo é feito geralmente de 7 dias, um pacote de 7 dias e o pacote de 15 dias. Tá? O pacote de 15 dias dá 14 dias, o pacote de 7 dias dá 6 dias, porque é o dia de Você perde chegada. a ida e a volta, exatamente. Volta, A saída né? chegada. 7 e 15 dias. E é o período que E dá a o cara Olinda- e a- deixar isso a é- receita Ah, na isso é- garganta. E Olinda nessas 2 horas, 3 horas desses Mas eu vou 15 dizer dias. isso. E você sabe o que é que acontece com o pacote? Isso é também inteligência do setor de turismo. Se o cara tem mais de 100 parques, tem mais de 100, em 14 dias, não, o cara vê tudo. Sabe o que é que bate na vontade de quem foi ver? Vontade de voltar. A vontade de retornar. Aí eu fui e não vi tudo. É a mesma coisa, você vai viajar para fora, aí o cara faz um pacote, se você anda em várias cidades, você não consegue ver tudo. Aí o cara, eu vou ter que retornar a Paris, vou ter que retornar para poder conhecer tudo. Certo? Então, isso é que a gente tem que trabalhar e trilhar. É o arranjo produtivo do desenvolvimento econômico do terceiro setor. E aí buscar a educação, buscar a cultura, buscar o turismo. O turista quer ver a cultura, o turismo quer ver as artes. Hoje Quer ver a mesmo, música, quer ver hoje tudo. mesmo chamei, convidei a semana passada, esteve lá presente no Colégio do Celso, o Beto Wallace. O SEMO, né? O Centro de Educação de Música de Olinda. Nunca fui no Colégio São Bento de Olinda. Hoje fui lá, 40 integrantes dele com o maestro, e fizeram uma questão belíssima para os nossos alunos. Ali é um trabalho muito bom, invejável. Parceria Prefeitura de Olinda e Colégio São Bento de Olinda. Então, Vai. como é que a gente está no coração de Olinda, daquela casa oleosa do lado, e tem que ter essa interação. Mas vê só, Aí vocês... você vai dizer uma coisa para você. Como é que a gente tem o segundo hortiflorestal mais antigo do Brasil? e a Isso, o maioria Del do- Rey, o Del Rey quase. Agora vem cá. Ninguém conhece, ninguém Língua, conhece. língua. Vocês. Até pouco tempo era escondido pelas barraquinhas que tinha ali, que agora que se tirou, agora não, né? Já. Depois ele tirou ela, mas Esse até pouco 2002, tempo 2003, você nem conhecia ali, né? Nem sabia que existia. Isso. Por vocês transitarem muito nesse campo empresarial, a gente sabe também que é a decisão política, correto, precisa ter um projeto ousado, denso, robusto, né, em relação ao que a gente quer da economia, mas também a gente precisa, como você vem falando nesse receituário, atrair pessoas, atrair Isso. investidores, que são empresários. Pois bem, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é justamente isso. E como é que o empresariado hoje, aí eu vou ser mais ousado, vou ampliar mais a pergunta, Celso e Kleber. Como é que o empresariado hoje vê investir em Olinda? E como é que o empresariado hoje está vendo, por exemplo, Pernambuco, a gente está num tempo, uma pré-campanha eleitoral, onde vamos ter um cenário polarizado. De um lado tem a governadora Raquel Lira, que está tentando a sua reeleição, se apresenta como candidata à reeleição. Do outro lado, o ex-prefeito do Recife, João Campos, presidente nacional do PSB, que também está rodando o Estado. Nesse contexto todo, Pernambuco está numa disputa. Então temos duas grandes forças disputando. Como é que o empresariado está vendo isso? E como é que o empresariado hoje vê investir em Olinda? É uma pergunta que começa em Olinda, mas vai um pouquinho para Pernambuco. Fala aí, minha gente. Bom, todo empresário, por mais que ele ame sua cidade, seja de casa, dentro do município, ou atrair, ele vem também para ganhar dinheiro, né? Ele sabe que, pronto, tá aqui um exemplo. Ele atua com tá aqui um cenários. empresário aqui, que ele é olindense pelo trabalho, um divisor de águas, né? Colocar aquele, eu costumo dizer que aquilo ali é uma nau espacial que o Celso colocou lá com os sócios deles,
dentro de Olinda, onde muita gente foi contra, isso não vai dar certo. Hoje é uma prova, é uma realidade. Mas quem não sabe, aquilo ali, ele vai ter o retorno daqui a uns anos, uns bons anos, que é um investimento muito alto. Então, para atrair aquilo, ele teve que fazer projeto, fazer um estudo de viabilidade, quebrar paradigmas, convencer, arrumar ali algumas discussões, né, legais e mostrar para o investimento, seja dentro do país ou fora, por A mais B defender aquela tese que ele tem que dar certo. Através de quê? De números, através de viabilidade, bem como a Olinda, por mais que é mais velha do que Recife, está muito verde, tem muito potencial, porque existe muita ainda migração do olindense. Ele nasce, fica adolescente, adulto, casa, vai para Recife. Eu costumo dizer que o olindense ou vai para o Recife ou vai para Paulista. Aí agora tá tendo essa pujança. É um movimento, né? É um movimento assim. Aquela ponta do Janga está levando o povo de Muito Olinda do dia. Mas fala aí. E aí, o que mais chama atenção é ter projeto sustentável, projeto que esteja realmente bem estruturado e, como o Celso disse, a vontade política de abraçar a causa, porque o empresário por si só, ele já é corajoso, ele não tem medo de empreender, porque quando ele vai para o negócio, ele já vai, ele faz uma visão de 360 graus, se aqui der errado, faça aqui, para não B vai sair aqui, para não ser aqui, ele tem a certeza que ele, junto com a equipe dele, já está bem definido. Agora, obviamente, na prática, a gente vai achar alguns percalços, né, alguns obstáculos, e vai ter que, aí cabe o lado empresarial de saber ultrapassar os problemas, né? O empresariado hoje, ele está confiante em investir em Olinda? Olha, essa é uma pergunta complexa. Há quem invista e há quem não invista. Aí é ponto de vista, né? Porque precisa mais desse braço, dessa confiança do público também, né? O que eu acho que tem que ser feito, sabe? Quase em breve. Eu acho que tem também um pedaço do empresariado que fica muito quieto, não provoca o município, não provoca os gestores, não provoca o Estado. Eu acho que os empresários têm que estar mais unidos para poder mostrar ao gestor municipal, ao gestor estadual, o caminho para o desenvolvimento do município, que eu acho que é importante. E também tem que ver da outra parte, que aí também tem umas dificuldades, e o gestor está aberto a receber, a dizer que, entender qual é a proposta do empresário, fazer, este é o caminho que a gente tem que trilhar. O empresário, o empreendedorismo no Brasil é uma coisa que é nata do brasileiro. Tem 10 parando e tem 20 começando, entendeu? E sempre vai ter gente começando. Quer dizer, então, e é o que eu digo, o empresário ele tem que estar sempre se renovando, sempre procurando o novo. Ele não pode dizer, parei, estou satisfeito com isso aqui. O empresário nunca pode estar satisfeito com as coisas. Ele está buscando inovação, buscando melhoria de processos, buscando melhoria de relacionamento com, não só na empresa, mas fora da empresa. Agora, obviamente, se a gente tiver um apoio das gestões, fica melhor para o município, para a empresa e, consequentemente, para quem trabalha que tem a renda assegurada ali no trabalho dele. Quer dizer, essa questão de ultrapassar a ponte para a Paulista e a coisa, eu vejo muito isso no cenário de que as obras em Pernambuco e no Brasil, elas têm que ter data de começo e data de fim. Eu acho que o gestor público devia dizer, eu tenho dinheiro para fazer 10 obras, eu não vou começar 20. Tá certo? Que é o cara começa 20, atrasa as 20. E o sucessor continuar. E se o cara dizer, eu tenho dinheiro para 10, e ele tem 10, aí ele termina, por exemplo. O que é que acontece? Muita gente que mora ali em Jardim Atlântico, que mora no Jardim Fragoso, que tem todo ano na cheia a sua casa invadida. Fez 11 anos, praticamente. Fez 11 anos daquelas obras. Aí o cara cansa, né? Muita gente termina saindo por causa disso. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que exigir enquanto sociedade, né? O olindense tem que exigir que essas obras sejam iniciadas e finalizadas. Eu sei que para quem tem um problema no seu bairro, ele quer que o problema do bairro dele seja resolvido ontem.
certo? É lógico que tem que ser resolvido ontem, eu não estou dizendo, mas a questão uma questão feita essa aí, que é uma obra que já iniciou, a obra que para é a obra mais cara do mundo. E quando retoma, você perdeu um valor um muito bocado de maior, coisa. muita coisa. Então a decisão de começar uma obra, Beto, tem que ser uma decisão de começar e eu tenho dinheiro para terminar. E o cara vai e termina. Aí o cara começa, demora não sei quanto tempo para finalizar e não finaliza, as obras ficam caras demais. Então eu acho que os governos, os governos, né, os governos têm que dizer, eu só vou começar 4 obras, porque eu só tenho dinheiro para terminar 4. Terminou as 4, começa mais 4, terminou as 4, começa mais 4. O cara começa 50 obras, aí demora 50 obras para terminar. Aí termina fazendo serviço mal feito, porque diminui aqui o orçamento, tal. Então, isso é uma decisão. Por isso que as pessoas saem. Imagina, todo ano água entrando na sua casa, isso é um problema sério. O cara perde carro, perde imóvel, perde isso, perde um bocado de eletrodoméstico. Então, esse problema tem que acabar no município. Está já finalizando. E parece-me que a governadora tem um compromisso de finalizar. Então, o olinense tem que dizer, eu vou votar numa pessoa que termine minha obra. Entendeu? Aí tem que ter uma exigência, aí a gente vai brigar no partido, no PP, para dizer, um dos compromissos da gente aqui com a Olinda é exigir que as obras que forem iniciadas sejam terminadas. E a gente sabe, tem certeza absoluta que os nossos líderes aqui, o Eduardo da Fonte e o Lula, vão brigar para que essas obras sejam terminadas. Porque terminando essas obras, a cidade volta ao seu caminho normal, natural, e a gente começa a atrair mais gente, né? Porque o emprego de Olinda, basicamente, também está nesse lugar, mas está mais na área onde tem o turismo, onde tem que é na colina, mas o cara mora ali. Claro, tem que discutir o desenvolvimento econômico, mas o bem-estar também bem-estar na cidade, isso. né? Você lembra do hotel 4 Rodas? O flat 4 rodas. O hotel 4 rodas, o flat. Hoje não é o flat. Então o hotel 4 Rodas foi o primeiro 5 estrelas de Pernambuco, cara. Isso. Ali recebeu várias pessoas importantes, Xuxa, Flor Meneghel. Tinha um parque aquático. Um parque aquático. Então, olha como naquela época, assim, a evolução natural da coisa, como a gente estava mais à frente. Mas obra boa é aquela que é concluída, né? Exato. Agora eu confesso a você, Beto, que eu estava até gostando, uma das marcas de Celso é essa bater na mesa ali. Eu fiquei sabendo disso também, então, uma das marcas de Celso é isso. Quando o Celso está gostando do papo, ele começa a fazer assim, então, estamos no caminho, estamos bem. Mas fala aí, Beto. Nessa pegada aí da eleição, falou aí, vocês falaram que estão no PP e falaram muito bem aí, estão felizes, estão animados com essa eleição. A eleição é uma eleição que também vai eleger 2 senadores, né? Então é uma eleição que a discussão sobre o Senado, sobre o Parlamento está bem aquecida, né? Temos inúmeros candidatos, pré-candidatos até o momento, e entre eles se coloca o próprio Eduardo da Fonte como pré-candidato. A gente já falou aqui que ele vem de 5 mandatos como deputado federal, tem uma liderança consolidada no Estado e apresentou o nome dele como pré-candidato ao Senado. Vocês que estão no PP, que tem essa relação de mais proximidade, como é que vocês avaliam essa pré-candidatura dele e o que é que vocês acham disso, né? Roberto e Wallace, eu acho que Eduardo está maduro para o Senado. Ele é o 5º mandato dele, deputado federal. É um deputado que ele junta pessoas. Você vê, ele tem uma maior bancada de deputados estaduais em Pernambuco, né? Então ele agrega, ele tem um relacionamento muito bom em Brasília, tá? Quer dizer, eu acho que ele está preparado para ser senador. Tá preparado, e o partido está unido na eleição dele. Então eu acredito que ele será um grande senador. Essa é minha fé, e que ele vai se eleger, vai chegar lá, certo? E que está preparado. Eu acho que ele passou 5 mandatos aí se preparando como deputado federal, tem um conhecimento grande em Brasília, e o Senado é muito importante, porque é quem representa o Estado, é quem pode trazer mais recursos, é que pode orientar mais como é que vai ser o desenvolvimento do Estado. Eu acredito sim que ele está preparado e vai chegar e será um grande senador. E essa dupla, Celso e Kleber, nessa pré-campanha, nesse ambiente, como é que tá? A gente é pré-candidato, ninguém é candidato a nada, né? Foi feito um convite para mim ser pré-candidato a federal, e Kleber ser pré-candidato a estadual, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Né? Vamos ter Celso lá na Câmara dos Deputados, vamos ter Kleber na Alep. Vamos embora. Mas diga aí, fala aí. Quer falar, Kleber? Aí? Fala, Kleber.
Como é que tá isso aí? Como é que tá esse convite? Como é que foi aceito? Como é que foi recepcionando esse convite? Olha, Quero saber qual a sua opinião sobre Fala isso. para vocês, senhores, que era uma vontade de desejo meu, nunca pensei. Todo mundo diz isso, né, Beto? Não, mas é verdade. quem me conhece sabe disso. Mas fala. Quem me conhece Tá ali brincando, olhando ele pra tá câmera brincando, sabe ele tá disso. brincando. Mas, como o Celso falou, às vezes é o destino, é eu ter que retornar para minha cidade, é fazer esse movimento, né, nesses últimos 3 anos, chama muita atenção de Olinda, né? Colégio, cultura do carnaval, esporte, enfim, estruturei toda a parte de esporte do colégio, sem gastar muito dinheiro, inclusive, porque lá tem uma situação que tudo corrifando, então as regras para ali naquele complexo é diferente. Não pode ser construir. Tem toda a limitação, né? Você aqui é um grande engenheiro, sabe que tem limitações, então você tem que saber se adequar àquela realidade que é diferente de todas. Isso. Né? Até porque a cidade é patrimônio da humanidade, você tem que respeitar, né? Mas, como eu falei para você no começo da entrevista, para vocês, se na Europa, está lá 1800 anos, 2000 anos, funciona, por que aqui não pode funcionar também? Então, não é, eu falo sempre, não é o velho, é o antigo conservado. Porque lá na minha sala, vocês conhecem, tem mesas enormes de madeira aqui, pegar madeira de lei, tudo selo bifano. Ou seja, nós estamos ali cuidando do patrimônio da humanidade. Lá ali se sumir. É uma confusão. É uma confusão grande. E, então veja, depois desse convite, analisando com os amigos, bora que eu acho que é um bom caminho. E como empresário, como eu disse, ele não vive só para trabalhar a questão financeira, né? Nós temos alguns negócios e também objetivos. Então eu decidi encarar esse desafio e eu acho que vai ser muito interessante a gente trazer um pouco de experiência que temos dentro do Brasil e no mundo afora, realidade, né? Coisas concretas para trazer para a nossa cidade e para o nosso estado. Mas, Kleber, assim, você está falando sobre essa questão da sua experiência, você estudante, se formou desde jovem lá em Olinda, conhece a cidade, conhece a realidade da cidade, você faz um roteiro de vida fora do Brasil, passando pelos Estados Unidos, andando ali pelo continente europeu, sobretudo ali Portugal, vai para as ilhas do Atlântico, África, tudo isso. E, de uma certa maneira, tem muito aprendizado nisso aí. É uma bagagem grande que pode, de fato, contribuir. Eu estou falando isso porque, assim, é uma história muito semelhante ao próprio vereador Jesuíno, né? Jesuíno, o vereador, é um vereador que ele se destaca na cidade. Ele é um vereador que tem conteúdo e é um cara que ele trouxe muita da experiência que teve fora para cá, muitas ideias. Então, assim, eu tô falando isso porque, assim, nós temos experiências exitosas de pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer para além do Brasil e traz para a cidade e consegue contribuir. Uma informação para vocês. Um abraço aí para Jesuíno. Também eu quero mandar um abraço também para o próprio Kleber também, do Oca também. Gente boa, retribuindo a qualidade. Então, abraço e fica o convite aí. Jesuíno também pode voltar. Mas fala aí. Por exemplo, na Europa, estou lá há 20 anos, ou você torna-se lá empresário, ser reconhecido no mercado português, né? Assim, o povo natural mesmo português, é difícil, tem que fazer uma carreira diferente. E graças a Deus consegui hoje, gerente de banco mais minha casa, o pessoal do maior carro de show lá, sou amigo, o pessoal deles, né? O próprio Pablo Ramos, não é fácil. Então, eu fui mais novo, vamos dizer assim, imigrei com pé no chão e sabia o que estava fazendo. É um debate que tem feito, inclusive, lá com nossos alunos, que até para emigrar você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Por isso que eu estou escoteiro. Porque um dia estou hoje tendo mais escoteiro São Bento, que é para ensinar a sobrevivência, né? Desde a mata, desde de cozinhar, a própria criança. A Casa Criatura, que era ali na rua da Ribeira, ali, tá dentro do Colégio São Bento ali, Casa Criatura. Conhece Casa Criatura? Não. Trabalho maravilhoso, reciclagem de tampas de PET, plástico. Eles fazem vários móveis, o Isaac, o grande arquiteto. Ô, Cleber, deixa eu lhe interromper, mas sabe qual é meu sonho? É que a gente não emigre, que a gente receba imigrante. Entendeu? Calma. Porque o Brasil é o país
do futuro, eu acredito piamente nisso. Celso, Tem tudo para fazer, Brasil. tá aqui um exemplo, Kleber. Leal. Isso. É você migrar, mas Retornar. Para você devolver o que você aprendeu como na sua base. Isso. Como é que você vai amar o país do outro se você não ama a sociedade? Você não tem a Eu relação. nunca larguei o Brasil. Mesmo lá, deixar aqui bem claro, sempre tive 8 anos de escritório em São Paulo, mais 5 anos de escritório de importação também em Manaus. Fui 2 horas e meia de rio adentro, no Rio Amazonas, para conhecer o que é uma tribo de verdade, porque eu também tenho, né, como falei no começo, parentesco indígena. Então eu preciso conhecer toda a sua essência, a sua base, para você ter firmeza do que está falando. Aí tu fosse pro Amazonas, cara. E tive empresa lá 4 anos. Rapaz, pesqueira tem o chuco. Também fui. Mas Mas lá lá tão porque- longe, Kleber. Lá tem a questão do sulframa, Tô brincando. então por esse motivo, já que a gente está trabalhando também a fazer Vamos lá, pois turismo. Fala. A minha atriz-avó era índia também, lá em Itacaratu, viu? Olha aí, tá vendo? Tá vendo Não aí? tem É como. uma sociedade bem misturada. Não tem como o cara dizer que é Que é puro. O Brasil é isso aí, essa essa mistura tudo, né? miscigenação, essa mistura do Brasil que deu certo, né? Então eu tenho aqui 2 pré-candidatos também, que com certeza tem o aval também do Eduardo da Fonte, que na minha opinião também ele é um grande quadro e está preparado mesmo, está preparado para ser qualquer desafio que venha para ele. A gente fala muito do Senado porque foi muito que ele verbalizou isso, mas assim, ele no Congresso Nacional ele tem um papel também muito grande na Câmara dos Deputados, então até como governador esse rapaz ele o potencial muito grande isso aí, então ele de fato é um quadro que assim, um quadro político que Pernambuco de fato tem que se orgulhar. E falando em Pernambuco, eu estou frisando muito Pernambuco, cheguei aqui porque é o seguinte, de Pernambuco para o Brasil, de Brasil para Olinda, você vê o seguinte, que quando você vê o desafio de fazer um projeto econômico para a cidade, visando desenvolvimento, vendo o que é que eu quero para Olinda para lá. Quando você vê dados hoje, principalmente da geração de emprego, agora Márcio Cageri apresenta aqui que o Nordeste criou 25 mil empregos, praticamente, carteira assinada. Só aqui em Pernambuco foram mais ou menos 3.200. Hegemonicamente, esses empregos foram gerados na capital. Pernambuco, região metropolitana ou Pernambuco? Pernambuco como um todo. Não, sim. Aí foi gerado da capital. Mas quando você vai para Olinda, é muito tímido. Não, eu acho que é mais, não, porque 10% do Nordeste foi só. A geração de emprego, quando você vai comparar, eu não quero fazer comparação assim, na questão de PIB, de renda per capita, mas assim, são 2 cidades irmãs. Quando você vê a geração de emprego do Recife para Olinda, é muito pífio a geração de emprego. E é justamente, Kleber e Celso, que vocês falaram aqui, e é justamente onde teve mais geração de emprego foi aonde? Serviço, construção e comércio. Isso. Onde a dupla aqui já falou da potencialidade da cidade. Então, como é que a gente cria mais emprego na cidade? Como é que eu consigo, de fato, rodar mais essa economia na cidade? Você vai, Beto, ali na Getúlio Vargas, eu comparo muito com o centro do Recife, assim, muito comércio fechando, muito imóvel fechado ali, muita placa de venda, alugas. Rapaz, tem alguma coisa que não está funcionando. É uma franquia, né? Tem alguma coisa que não está funcionando. Franquia, alugas essa franquia, né? Mas como é que vocês percebem isso? Como é que vocês acham que o olhar de vocês consegue contribuir para melhorar essa geração de emprego? É fazer numa escala, dando exemplo da Getúlio Vargas, fazer numa escala menor que isso está fazendo. Você, o empresário, ele participa em empresas de edital para adotar um prédio daquele, você tem isenção por X anos de imposto, né? E começa a investir. Numa pequena escala, pode fazer isso nas Getúlio Vargas, porque realmente é uma situação muito complicada. A entrada da cidade está com esses, como o Celso falou, aluga. Então você dá incentivo ao empresário que ele vem. Você tem que dar incentivo no setor que a cidade tem que atrair o potencial. Então a rancho produtivo, identificar qual é a rancho produtivo e dizer, aqui eu vou. Então eu tenho que buscar e dar incentivo para aquele setor. Certo? Você veja aqui
por exemplo, na área de construção, a gente falou... Não é a política tributária por si só. Não, eu tenho que ter uma política também. tributária, mas também localizando. Você tem que trazer o investidor para perto de você, dizer, vem cá, o que é que você precisa? Às vezes o cara só precisa de um afago, não precisa de nada mais. Mas precisa de coisa, por exemplo, aqui a cidade do Recife, estou politizando aqui, mas a verdade é que a cidade do Recife pegou o bairro da Boa Vista, um pedaço da Boa Vista, o bairro de Santo Antônio, Bas Cabeça Santo Antônio, bairro do Recife e bairro de São José. O centro, quando você fala de centro, o problema do centro do Recife chama-se bairro, eu digo sempre, porque a gente também é empreendedor do Shopping Boa Vista. O problema do centro do Recife chama-se bairro de Santo Antônio. Porque o bairro de São José está mais ou menos resolvido, tem o César, tem a educação, que é serviço, já tem hotel lá, certo? O cara está fazendo um retrofit de prédio lá, tal, para um poder aquisitivo maior. O bairro de São José tem um comércio, aquele comércio de armarinho muito forte ali na ponta, chegando ali, teve o hotel que fizeram agora, com o centro de convenções, serviço, tá certo? Serviço. E aí falta o bairro de Santo Antônio. E aí teve a gestão aqui, teve a, digamos assim, conversa, sensibilidade de dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui uns prédios para construir. Ninguém tem interesse de fazer o retrofit. Por quê? Porque uma obra de retrofit é você pegar um prédio que está pronto e você reformar ele, né? Transformar ele num prédio novo, certo? Só que o retrofit, eu digo sempre, retrofit é bom em lugar rico. Por quê? Porque você vai botar o preço lá em cima. Lisboa tem uma porrada de retrofit, Paris uma porrada de retrofit. Por quê? O cara pega um prédio velho e faz e vende muito mais caro. Mas aqui você não consegue ter esse gap de preço, essa variação de preço. Aí o que é que fez? Fez um benefício para poder, quem fizer um prédio aqui, transferir potencial construtivo para algumas regiões do Recife. Então o cara constrói aqui, se der errado a obra, ele diz, mas eu recupero ali. Porque a obra pode dar errada, pode dar prejuízo. Porque o cara começa, vai ter que mexer, vai mexer na estrutura, vai mexer na parte hidráulica, e o cara começa a quebrar, não sabe como termina a obra. É melhor você fazer a obra do chão do que fazer uma reforma, né? Quem já fez reforma na vida sabe como é que a luta. Reforma a gente não termina, a gente abandona. Quer dizer, então, esse é o setor. E talvez a gente tenha que pegar a cidade e dizer o que é que eu preciso atrair. Já que você falou do emprego, o que é que a diferença de uma para outra é fazer algumas políticas. Então foi feita uma política de desenvolvimento do centro, que começou agora, que eu espero que dê resultado, porque resolve o gargalo do centro do Recife, que basicamente, onde está muito feio, é o Santo Antônio. Está horrível o bairro Santo Antônio, para ser objetivamente claro, certo? A ilha do Recife está resolvida. Está bem resolvida. São José, quer dizer, a ponta de São José não está tão... Mas quando você pega perto de Santo Antônio, está. Então, você tem que olhar o problema e partir para cima do problema. Então, o gestor tem que fazer isso, partir para cima do problema. Resumidamente, é a minha análise. Então, qual é o problema? Como é que a gente gera emprego? Gera emprego olhando a potencialidade do município. Tá certo? Se você olha a potencialidade, o investidor vai acreditar e vai. Eu vou acreditar, porque estou vendo aqui que tem um norte para ir. Quando você tem um norte para ir, você vai embora, certo? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer na cidade de Olinda, tem que fazer em Pernambuco, tem que fazer no Brasil, é isso. É buscar o norte. É fácil? Volto a dizer, não é fácil. O cara assim, faz nada, vai fazer, né? É muito fácil o cara criticar os outros, né? O cara tem que criticar, fazer sugestões, vamos usar essa palavra. Sugestões o caminho é esse. Vamos trilhar juntos esse caminho, porque aí tem que ter a sociedade trilhando junto esse caminho. Agora, o empresário tem que estar aberto e a gestão tem que estar aberta para trilhar juntos. Que massa. Eu acho que a gente tem aqui condição de passar horas aqui com essas aulas que vocês estão. Ainda está mais de uma hora conversando aqui, com muito tema importante, com muito tema massa. E eu queria agradecer, queria também dizer que fica aberto aqui outros momentos para a gente fazer essa conversa, porque a gente percebe o quanto que vocês falam de maneira apaixonada pelo desenvolvimento de uma cidade maior. Esse final que tu traz aqui do junto, né? De que é possível você construir as coisas juntos e tudo mais. Isso é uma mensagem que fica para esse momento que é tão difícil de você fazer essa discussão, né? De como que a gente consegue, mesmo de maneira tão antagônica em algumas situações,
se unificar em torno de um projeto, né? E aí quando a gente fala da cidade de Olinda tem muito isso, né? Desperta muito isso, né? Em quem quer trazer alguma coisa positiva para Olinda, desperta muito essa necessidade de construir algo junto, né? E esse também é o nosso objetivo aqui. Eu queria só que vocês trouxessem essa mensagem, assim, para finalizar. O que é que vocês, olhando para Olinda, falando como vocês estivessem falando para Olinda, qual a mensagem que vocês trazem para isso, assim, para Olinda, que vocês acham que tem condições de ser e como que a gente pode levar essa cidade para esse caminho? Olinda da cultura, Olinda da inovação, Olinda das cabeças pensantes, dos grandes filósofos, dos grandes poetas, e Olinda linda como ela deve ser. Assim como os holandeses lá atrás avistaram, visualizaram muito bem, e que realmente a gente que viaja bastante, não deixa de Norte da Sé, olha para Recife, não tem uma vista, uma paisagem única, literalmente única. Moramos ali, moro na orla de Casa Caiada, mas a vista ela é muito próximo ao mar. Agora, lá da Sé lá de cima outra magia. Então, Olinda ela tem que inspirar e ser tratada como ela deve ser. Coisa boa. E tu, Celso? Contribuindo aí, o Kleber já falou quase tudo. Eu acho que a gente tem os momentos da vida, os momentos da política para apresentar sugestões, apresentar caminhos, mas eu sempre acredito que a gente tem, todo mundo de pensamentos difusos, tem pensamentos que são iguais. Eu acho que a gente tem que discutir, a democracia pressupõe o debate, claro, sem coisas escondidas, mas um debate bem forte para chegar às soluções e aqueles soluções que são comuns, que todo mundo pensa que o cara não é contrário em tudo, tem coisas que são comuns, eu acho que a gente tem que caminhar. E as coisas que são contrárias, eu acho que a gente tem que sentar na mesa, debater, e se a gente conseguir fazer isso em Olinda, em Pernambuco, no Brasil, eu acho que a gente vai avançar muito em Olinda, vai avançar muito em Pernambuco, vai avançar muito no Brasil. A gente não diverge em tudo, diverge em algumas coisas. Então, naquilo que a gente diverge, a gente tem que sentar. A democracia pressupõe que as pessoas tenham capacidade de sentar e discutir as coisas diferentes. Nós somos diferentes e, graças a Deus, somos diferentes. Isso. Porque a diferença foi que fez com que a sociedade crescesse. Pensamentos diferentes constroem soluções, né? Então, eu digo sempre isso. Na época que todo mundo vivia nas cavernas, que não tinha muita discussão, a sociedade não cresceu. Quando vieram para as cidades que começou a ter discussão de pontos de vista, a sociedade começou a crescer em tudo, né? Tecnologia, né? Cultura, em tudo. Então eu acho que a gente tem que buscar insistentemente no debate. Um debate respeitoso, um debate que a gente fale das soluções, apresente, seja, eu brinco sempre, não seja amor, não seja frio ou quente, não seja morno, mas a gente debate. Qualquer coisa. No Brasil, muitas vezes, tem coisas que a gente não pode falar. Eu acho que a gente tem que falar de tudo, sendo respeitoso. E na vida tem que ser assim, na sua família, na sua empresa e na vida política. Se a gente fizer isso, se a gente conseguir isso, a gente vai ter contribuído, sim, para a melhoria do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Coisa boa, coisa boa. Quero agradecer, né? Agradecer mais uma vez também em nome do Conversa com o Diário, aqui em nome também do nosso site, Diário de Olinda, o Celso Muniz, o Kleber Leal, dois nomes que estão aqui contribuindo com o debate público, né? E para fechar aqui, eu quero lembrar que uma reflexão trazida pelo grande jurista intelectual Rui Barbosa, né? Ele dizia o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, as injustiças, né? O homem chega até a se desanimar com isso, né? Mas eu estou vendo que temos aqui duas pessoas aqui que não estão desanimadas com a injustiça, não estão desanimadas com a desonra, mas pelo contrário, estão animadas para transformar a realidade, estão animados, estão querendo trazer toda a experiência que tem para poder fazer o que é melhor, né? Melhorar a vida da população aqui no estado, em Olinda e no Brasil. Então, quero
deixar aqui meu agradecimento. Achei massa essa conversa. Gente, vamos lá, estamos aqui à disposição. Por mais Celso e por mais Kleber. Se o grande engenheiro do universo acredita na população, um cidadão melhor que é Deus, e permite entre a procriação, tiver criança, tem esperança. Isso. Não pode jamais Celso e Kleber e você pode deixar a nossa criança dentro da gente e ela morrer. Porque senão você fica muito... Você morre. Morre junto, Show de bola. Na próxima, Kleber, tu vai falar sobre futebol com a gente. Pelo jeito foi Saiu, pelo jeito foi o banco, foi esquentou o banco, né? Saiu, sério. Vamos lá, vamos fazer o Edson ou não vamos? Vamos Vamos embora. fazer o Edson, isso aí. Gente, queria agradecer aqui de novo a Kleber, a Celso, esses que voltaram a abrir aqui o nosso Conversa com o Diário, dizer para vocês que logo a gente viu o próximo candidato não, no clima da eleição, o próximo convidado, e dizer aqui que tem muita coisa nova que o Diário vai estar lançando, tem novidades inúmeras que a gente vai estar divulgando ao longo das nossas publicações, do nosso perfil, do nosso site. Então acompanha a gente, conversa com o Diário, a cidade. Passa por aqui. Um abraço, Valeu. vamos embora.